Mateus capítulo 4, versículos 23 até 25. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim, a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curou. De sorte que o seguiam grandes multidões da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. A fama de Jesus crescia, correu por toda a Síria, não apenas na Palestina, não apenas em Jerusalém, Judeia, Samaria, mas extravasando o território e indo até à região da Síria, mais a norte e mais para este. Mas, meus irmãos, apesar de que esta fama de Jesus se ter espalhado rapidamente, na verdade os seus feitos impressionaram e atraíram multidões, o que é verdade também é que gradualmente alguns foram se sentindo ameaçados nas suas posições. Os doutores da lei não estavam a gostar nada. O sumo sacerdote, menos ainda. E começaram a perceber-se que, de facto, o povo corria para Jesus. E corria em grandes multidões. Aquele profeta que tinha vindo de um lugar tão pequenino e tão insignificante como Nazaré, estava agora a ser um grande guia espiritual de multidões. A pouco e pouco, então, os ressentimentos, as invejas, os ódios foram crescendo entre as pessoas mais proeminentes daquela sociedade. E por isso mesmo chegou a um ponto em que procuraram livrar-se de Jesus. Jesus estava a tornar-se uma pessoa incómoda. E como não conseguiram de outra maneira, recorreram a uma velha arma que o ser humano tem quando não gosta de alguém. É difamar-se, é dizer mal. A fama de Jesus corria, mas ao mesmo tempo a difamação de Jesus começa a alargar-se, começa a estender-se. E nós começamos a ver Jesus por onde quer que ia, ainda que a sua fama corresse, também a sua difamação ia crescendo. E foram acusando Jesus de várias situações. Por um lado, acusaram Jesus de manter más companhias. Vejam em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Jesus tinha entrado num barco e por esse barco passou para uma outra cidade e trouxeram-lhe um paralítico deitado num leito. Mateus capítulo 9 diz a Escritura que Jesus, vendo a fé daqueles homens e a fé daquele paralítico também, disse, capítulo 9, verso 2, tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. E vejam que de facto Jesus acaba por ter problemas sérios. Mas um pouquinho mais adiante, no capítulo 9, versículo 9, Jesus sai daquele lugar e no verso 9 diz assim, partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus foi acusado, por outras palavras, de ter más companhias. E os publicanos, os pecadores, não eram uma boa companhia, muito menos uma boa companhia para alguém que se apresentava como sendo um mestre. Os fariseus jamais se aproximavam dos publicanos.
Os fariseus criticavam demasiado os publicanos porque consideravam que eles eram pessoas. Escória da sociedade. Os fariseus eram puros. Os publicanos eram pecadores. E é interessante porque a expressão que eles usam aqui é porque come o vosso mestre com publicanos e pecadores. Porque é que o vosso mestre se associa e mantém companhias com pessoas que são de segunda ou terceira classe? Pessoas que são desprezadas. E notem, é exatamente de entre essas pessoas que Jesus vai escolher um. Mateus, publicano, cobrador de impostos, para ser um dos seus discípulos. E é muito interessante, eu uma vez fiz um estudo aprofundado sobre cada um dos 12 discípulos que Jesus escolheu. Nenhum deles era de grande mérito. De facto, em termos de hoje, e permitam só este breve parênteses, se um homem de sucesso queria ter o sucesso numa empresa, fosse escolher homens como Jesus escolheu, ele estaria condenado ao fracasso. Por todos os pontos de vista económicos e psicológicos, os homens que Jesus escolheu seria o fracasso completo. E Jesus teve um sucesso tremendo, não é? Porquê? Onde é que está a diferença? Jesus todo trabalhou com cada um deles. E foi capaz de levar pessoas que, à partida, até eram más companhias, à partida até eram insignificantes, eram homens derrotados, em pessoas tão válidas que foram capazes de alvoroçar o mundo e transformar o mundo. Nas mãos de Deus, você, não importa como se sente, nas mãos de Deus você pode ser tremendo e você pode fazer toda a diferença nesta sociedade. Mas, meus irmãos, houve mais. Jesus foi acusado de glutonaria e de bebedice. Capítulo 11, versículo 19. A fama de Jesus corria, mas também a sua difamação. Mateus capítulo 11, versículo 19. E diz assim: Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Entretanto, a sabedoria é justificada pelas suas obras. E, meus irmãos, Jesus diz isto em que contexto? No contexto em que ele salienta o papel importante de João o Batista, dizendo até que João Batista era um dos maiores do seu tempo e até podemos dizer de todos os tempos. É interessante, porque alguns estavam à espera que, até diziam que Jesus poderia ser o Elias. O Elias que foi um profeta de craveira máxima nos tempos do Antigo Testamento. E alguns até pensavam que Elias iria, de algum modo, reaparecer. E quando, a dado passo, Jesus confronta os seus discípulos com essa pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Há uns dizem que tu és Elias, ou este ou aquele, ou algum dos profetas. Elias era, de facto, um profeta consagradíssimo. Um profeta que estava, digamos, no coração do povo. E é interessante. Vejam, meus queridos irmãos, aí no verso 12. Capítulo 11, verso 12. Eu vou só um bocadinho atrás, exatamente para que os irmãos vejam este aspecto tão interessante. E desde os dias de João o Batista, até agora, o reino dos céus é tomado à força e os violentos o tomam de assalto. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Jesus não está a dizer que João Batista é a encarnação do Elias. Não há encarnação na Escritura. Ou melhor, não há reencarnação. Este João Batista não é o Elias reencarnado, para dar, digamos, força à teoria hindu da reencarnação. Não. Este João Batista é, à semelhança de Elias, o profeta de excelência para Deus. E tal como Elias foi naquele tempo,
Um profeta que desmascarou os profetas de Baal, que desmascarou toda a idolatria, desmascarou tudo aquilo que era contrário a Deus. Este João Batista vem fazer o mesmo e vem preparar o caminho do Senhor. É interessante este aspecto aqui. Mas depois notem, verso 19, veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis um comilão e bebedor de vinho. Jesus foi acusado de ser um comilão e um bebedor de vinho. Alguém que não apenas mantinha más companhias, mas também, no meio dessas más companhias, tinha um mau comportamento. E, meus irmãos, a fama de Jesus vai se deteriorando. É certo que Jesus esteve nas bodas de Caná. E nas bodas de Caná, o que é que Jesus apreciou? O vinho. Não é? Ao ponto de ter acabado e Jesus ter mandado encher aquelas talhas com água e transformado essa água em vinho ainda melhor do que o anterior. Meus irmãos, permitam-me só este apontamento. Deus não é contra o uso de vinho. Se nós encontrássemos isso na Escritura, meus irmãos, seguramente não tínhamos o vinho nestes copos da ceia. Também deixem-me dizer, em bom da verdade, o que nós distribuímos foi vinho do Porto. E vinho do Porto não havia nos dias de Jesus. Era vinho, mas era vinho fermentado, um outro tipo de vinho. Mas era vinho, meus irmãos. Dizer que era sumo de uva, só para acomodar a cultura, é perfeita heresia. Jesus transformou a água em oinos. Palavra grega para vinho, que é sumo de uva fermentado. Mas, meus irmãos, aquilo que Deus é contra, claramente, é bebedeiras, é excessos. É alguma coisa que alguém vai bebendo e que perde o controle por causa disso. Até Paulo aconselhou Timóteo a beber um pouco de vinho, porque lhe era útil para a saúde. Era um fortificante, um tónico. Mas em parte alguma na Escritura nós encontramos a aprovação de bebedice. Mesmo o apóstolo Paulo, numa outra carta, diz, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O vinho deve ser bebido com moderação para aqueles que podem beber. Quem não pode beber, não bebe, simplesmente. Mas não queira torcer as Escrituras para conformar com a sua cultura ou com a sua tradição. Agora, meus irmãos, Jesus foi difamado, acusado de ser um beberrão, de ser um comilão. E isso poderia manchar a sua fama. Mas, ao invés, a fama de Jesus continua a espalhar-se, difundir-se. Mas, meus irmãos, acusaram Jesus de outra coisa tremenda, de blasfémia. Vejam no capítulo 26 de Mateus, capítulo 26 de Mateus, versículo 65, mas temos que ir um pouquinho mais atrás. Jesus estava a ser acusado diante do sumo sacerdote Caifás. Questionaram Jesus. E vejam a partir do versículo 59. Mateus 26, 59 diz: ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam falso testemunho contra Jesus. E falso testemunho significava o quê? Difamação. Buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem entregá-lo à morte e não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim compareceram duas e disseram: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantou-se então o sumo sacerdote e perguntou-lhe: nada respondes? Que é que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E, meus irmãos, vejam a tónica. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho
do Deus vivo. E os irmãos recordam-se das palavras de Jesus a Pedro? Ou de Pedro a Jesus? Quem dizem os homens que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta de Jesus foi, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta afirmação de fé, eu edificarei a minha igreja. Esta igreja, meus irmãos, é edificada, eu quero que seja edificada, não posso querer outra coisa, que não seja edificada exatamente na base desta convicção, desta confiança que nós temos, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É essa a nossa convicção, é nisso que nós queremos, é nisso que nós depositamos toda a nossa fé. Amém? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus foi-lhe perguntado, é isso que tu dizes? É isso que tu afirmas? Respondeu Jesus, verso 64, é como disseste. Contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, assentado à direita do Pai, assentado à direita de Deus Pai, e vindo sobre as nuvens do céu. Verso 65, então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas. Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfémia. E meus irmãos, blasfémia é o quê? É dizer mal de Deus. É colocar-se no lugar de Deus. É fazer-se daquilo que não é. E acusaram de Jesus de se colocar no lugar de Deus. De se fazer de Deus. És tu, Cristo, o Filho do Deus vivo? Tu o disseste. Blasfémia, blasfémia. Mas também acusaram Jesus de loucura. E aí, meus irmãos, nós vamos continuando a virar a folha e chegar ao Evangelho de Marcos, capítulo 3. E no Evangelho de Marcos, capítulo 3, chegamos ao versículo 21. Mas começamos no versículo 20. Marcos, capítulo 3, versículo 20, diz assim. Depois entrou numa casa e afluiu outra vez a multidão, de tal modo que nem podiam comer. Quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Está louco. Já alguma vez alguém da vossa família disse, tu perdeste o juízo, és tontinho, estás louco, não sabes o que dizes? Desde que foste lá para os protestantes, parece que te fizeram uma lavagem ao cérebro. Os irmãos sabem o que é que isso quer dizer? Estão a difamar o nosso nome, a pôr em causa a nossa consciência, a pôr em causa a nossa liberdade de escolha. Não foi só Jesus que foi difamado, nós somos hoje também. Importamos-nos com isso? Será que isso é suficiente para nós virarmos as costas a Deus, à igreja, para podermos andar bem com os nossos familiares ou amigos? De modo algum. Mas Jesus foi difamado, notem, pelos seus próprios. Entre os da sua família. E é curioso, não estou a contar aí com certeza com Maria, a mulher que Deus escolheu para que ele viesse ao mundo. Mas estou a falar dos seus irmãos. Porque nós estamos aqui exatamente no início do Evangelho de Marcos, em que os seus próprios irmãos ainda não criam nele. Só mais tarde é que alguns irmãos de Jesus se convertem. Mas nem os seus próprios irmãos criam nele. E pensaram, este nosso irmão está tolinho. Acusar alguém de ser tolinho, de ser louco, é uma difamação, não é, meus irmãos? Mas não foi apenas isso que fizeram a Jesus. Também o acusaram de estar possuído pelos demónios. Em Marcos, aliás, capítulo 3, nós vamos continuando a ler, e a partir do versículo 22 lemos assim. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebul. É pelo príncipe dos demónios que expulsa demónios. E esta é a acusação. Ele está possuído, está possesso, está demoníaco. E acusaram Jesus.
de estar a expulsar demónios? Pelo príncipe dos demónios. E Jesus pega exatamente nisso para argumentar e defender-se. Verso 23. Então Jesus os chamou e lhes disse por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Pois se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Ou se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se tiver levantado contra si mesmo e está dividido, também ele não pode subsistir. Antes tem fim. Pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens se primeiro não amarrar o valente e então saquear a casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfémias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será réu de pecado eterno. Porquanto eles diziam: está possesso de um espírito imundo. Porque, meus irmãos, não podiam aceitar de modo nenhum que Jesus proclamasse essa frase: perdoados estão os teus pecados. Aquele texto que eu comecei a ler e depois saltei mais adiante, e é exatamente nesse sentido, quando Jesus é confrontado com aqueles 4 homens que trouxeram um paralítico e Jesus viu a fé. A primeira coisa que Jesus diz é: perdoados estão os teus pecados. E os fariseus que ali estavam ficaram perturbadíssimos com isso, porque eles diziam: quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles tinham razão, não tinham. Só Deus é que pode perdoar pecados. Mas o que eles não tinham razão era de chamar Jesus de blasfemo. Porquê? Porque Jesus era Deus. E porque era Deus, ele tinha autoridade para perdoar pecados. Ele tinha autoridade para expulsar demónios. Ele tinha autoridade sobre todo o pecado, sobre toda a maldade. Mas porque não entenderam Jesus, porque não reconheceram que ele era exatamente isso, o Cristo, o Filho do Deus vivo, lançaram sobre ele toda a difamação. Mas há mais, meus irmãos. Jesus foi acusado também várias vezes de violar o sábado. E aí nós passamos ao Evangelho de João, capítulo 9. Eu estou quase a chegar ao fim. Jesus foi difamado de muitas coisas, mas basicamente elas estão a ficar aqui expostas. Jesus curou um homem cego. E curou um homem cego em que dia? No sábado. E no capítulo 9 de João, que é interessantíssimo, vejam só aqui os primeiros versículos. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestem as obras de Deus. Meus irmãos, nem toda a nossa enfermidade é consequência do pecado. A enfermidade que nós temos ou que podemos ter, que é causada exatamente pelo demónio, e alguma talvez seja causada por Deus, para que se manifeste o poder de Deus na nossa vida. Não sabemos. Mas uma coisa sabemos, uma coisa eu sei: Deus tem poder sobre toda a enfermidade. Para Deus nada é impossível. Tudo pode. E aquele cego de nascença foi curado por Jesus. E curado em que dia? Num dia de sábado. E Jesus foi acusado por isso. E vejam, meus irmãos, aqui a partir do versículo 14. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus também se puseram a perguntar-lhe como receber à vista. A perguntar a quem? Ao que era cego de nascença e que agora via. Respondeu-lhe eles: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado.
não importava se aquele cego, que era cego desde nascença, agora via. O importante era que era sábado. E vejam, meus irmãos, diziam outros, como pode um homem pecador, falando de Jesus, fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E ele respondeu, é profeta. É profeta. Este homem confiou nas palavras de Jesus. Para ele era profeta, ainda não tinha conseguido alcançar que fosse mais do que isso. E o diálogo vai continuando, até que chega ao versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem, Jesus, é pecador. E a resposta dele, se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. E este homem descartou-se lindamente a situação. Uma coisa eu sei, isto é um facto, não é uma ideia, não é uma ilusão, não é uma fantasia. Eu sei que era cego, agora vejo. Respondeu-lhe, pois, que foi que te fez? Como te abriu os olhos? E ele responde, já vos respondi, vou responder outra vez. E então, mais adiante, verso 35. Soube Jesus que o haviam expulsado. E achando, perguntou-lhe, crês tu no Filho do Homem? Respondeu ele, quem é, Senhor, para que nele creia? Disse-lhe Jesus, já o viste, e é ele que fala contigo. Disse o homem, creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu então Jesus e disse, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E isto mexeu com os fariseus outra vez. E os enraiveceu, de tal modo que estavam determinados em deitar-lhe a mão, o prenderem e o levarem ao castigo final. E o castigo final, meus irmãos, vem naturalmente um pouco mais adiante. João capítulo 19. João capítulo 19, para terminar. Acusaram Jesus também de se querer fazer rei. Acusaram Jesus de traição. Acusaram Jesus de querer tomar o lugar de César. Já que não conseguiram de outra maneira, então procuraram tocar envolvendo os próprios romanos, envolvendo o representante de Roma neste processo. Capítulo 19, versículo 1 e 2. Nisso, pois, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe sobre a cabeça e lhe vestiram um manto de púrpura. E chegando-se a ele, diziam, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes, eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Depois de muita averiguação, depois de muita inquirição, depois de ter o Ministério Público a funcionar, chegaram à conclusão de que a acusação que fizeram de Jesus, de que ele era um traidor, que ele queria tomar o reino pela força, era perfeitamente infundada. Mas até disso Jesus foi acusado. Porquê? Porque Jesus falava do reino. Falava que era rei. Mas ele dizia, o meu reino não é deste mundo. O reino dos céus, o reino de Deus. E, meus irmãos, depois de todas estas acusações, o que é que aconteceu a Jesus? Mais fama e uma morte terrível. Às vezes podem nos difamar. Um dia ouvi alguém dizer, podem dizer todo o mal contra mim, podem falar mal de mim, o importante é que falem de mim. Há pessoas que gostam que falem, nem que seja mal.
Jesus não tinha prazer em que falassem mal dele. Mas Jesus também não deixou de fazer aquilo que tinha que fazer, ainda que falassem mal dele e falaram mal dele. Mas, meus irmãos, eu quero só concluir. Podem falar mal de nós, mas nós não deixamos de seguir o nosso caminho. Não deixamos de olhar para Jesus e fazer aquilo que ele fez, ou aquilo que ele faria se estivesse no nosso lugar. Amém? Às vezes, pessoas à nossa frente dizem tão bem de nós, e nas nossas costas dizem tanto mal. Não é assim? Não acontece com nenhum de vós, eu sei. Nós temos uma capacidade de, com a nossa boca, abençoar e amaldiçoar. Se Jesus não ficou imune a este mal, a esta peçonha que nós temos, iremos nós ser diferentes? Jesus disse que a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se de mim disseram mal, também dirão mal de vós. Mas eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. E importa antes agradar a Deus do que aos homens. Podem dizer mal de nós. Mas, meus irmãos, Paulo também adverte isto, que é importante. Se alguém disser algum mal de nós, que não seja com razão. Porque nós, se formos difamados com razão, estamos mal. Certo? Que ninguém, nenhuma pessoa, tenha razão ao dizer mal de nós. Porque o nosso comportamento é digno para que isso não aconteça. Mas se disserem mal, infundadamente, com falsas testemunhas, com mentiras, é deixá-los com Deus, que naturalmente no devido tempo vai julgar e vai agir. Mas a nossa consciência estará tranquila. Nós ouvimos tantas vezes isso. A minha consciência está tranquila. E depois, mais tarde, é um rol de... não é de acusações. É de corrupções. Que isso não aconteça connosco. Para que a nossa consciência realmente fique tranquila diante de Deus. Vamos terminar, meus irmãos. De facto, aquilo que Jesus fez, aquilo que suportou por amor de nós, é impagável.